Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. E se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Segunda, nos demais casos prescritos em lei. Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2º da parte especial deste Código. Primeiro, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á requerimento do exequente. Segundo, o devedor será intimado para cumprir a sentença. E, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Segunda, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. Terceira, por meio eletrônico, quando, no caso do primeiro do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Quarta, por edital, quando, citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Terceiro, na hipótese do segundo, incisos 2ª e 3ª, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Quarto, se o requerimento a que alude o primeiro for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no 3º deste artigo. Quinto, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. E, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Segunda, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Terceira, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Quarta, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. V. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sexta, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Sétima, a sentença arbitral. Oitava, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nona, a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, nos casos dos incisos 6ª a 9ª, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Segundo, a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Primeiro, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Segundo, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no primeiro incidirão sobre o restante. Terceiro, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Primeiro na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu à revelia. Segunda, ilegitimidade de parte. Terceira, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarta, penhora incorreta ou avaliação errônea. V. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Sexta, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Sétima, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Segundo a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Terceiro, aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Quarto, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Quinto, na hipótese do quarto, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Sexto, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Sétimo, a concessão de efeito suspensivo a que se refere o sexto não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Oitavo, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Nono, a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 12. Para efeito do disposto no inciso 3º do 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 13. No caso do 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 15. Se a decisão referida no 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente. Segunda, o índice de correção monetária adotado. Terceira,
os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarta, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. V. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Sexta, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Primeiro, havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos primeiro e segundo do artigo 113. Segundo, a multa prevista no primeiro do artigo 523 não se aplica à fazenda pública. Art. 535. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ao meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. E, falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Segunda, ilegitimidade de parte. Terceira, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarta, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. V. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Sexta, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Primeiro, a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Segundo, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Terceiro, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada. E, expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Segunda, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Quarto, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Quinto, para efeito do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Sexto, no caso do quinto, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Sétimo, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no quinto deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Oitavo, se a decisão referida no quinto for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Primeiro, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Segundo, decorrido o prazo do primeiro, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Terceiro, ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Quarto, não proposta a ação no prazo do terceiro, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Art. 542.
Na petição inicial, o autor requererá i. O depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, terceiro. Segunda, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Primeiro, no caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Art. 545. Alegar. Segundo a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Art. 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Primeiro, a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Segundo, o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte. E serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Segunda, nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Art. 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais. I. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Segunda, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Terceira, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Quarta, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. V. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Sexta, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Sétima, o crédito decorrente de foro e laudêmio. Oitava, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Nona, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos escritos na forma da lei. X. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. X. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Primeiro, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Segundo, os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Terceiro, o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Art. 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. I. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Segunda. Quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. Terceira. Quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi erguida a fraude. Quarta. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. V. Nos demais casos expressos em lei. Primeiro, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Segundo, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Terceiro, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Quarto, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Art. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Primeiro, os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Segundo, o fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Terceiro, o disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem.
Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no segundo do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis. E, os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. Segunda, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Terceira, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Quarta, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montipios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o segundo. V. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Sexta, o seguro de vida. Sétima, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Oitava, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Nona, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. X, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Primeiro, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Segundo o disposto nos incisos 4 e x do caput, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, 8º, e no artigo 529, 3º. Terceiro, incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Primeiro, não opostos embargos ou transitado em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se a precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Segundo, nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Terceiro, aplica-se a este capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535. Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Primeiro, quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Segundo, nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado. E, da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Segunda, da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o quarto deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo. Terceiro, em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229.
Quarto, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Primeiro, o exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Segundo, enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. Terceiro, deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. Quarto, indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Quinto, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. E, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos. Segunda, a imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Sexto, a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Sétimo, o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. E, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Segunda, penhora incorreta. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. Terceira, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Quarta, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa. V. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Sexta, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Primeiro, a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato. Segundo, a excesso de execução quando i. O exequente pleiteia quantia superior à do título. Segunda, ela recair sobre coisa diversa daquela declarada no título. Terceira, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Quarta, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. V. O exequente não prova que a condição se realizou. Terceiro, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Quarto, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução. E, serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Segunda, serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Quinto, nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o artigo 464. Sexto, o exequente poderá a qualquer tempo ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Sétimo, a arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Primeiro, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Segundo, cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
Terceiro, quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Quarto, a concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Quinto, a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão e as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Segunda, os enunciados de súmula vinculante. Terceira, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Quarta, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. V. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Primeiro, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, primeiro, quando decidirem com fundamento neste artigo. Segundo, a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Terceiro, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Quarto, a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Quinto, os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Art. 932. Incumbe ao relator e dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Segunda, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Terceira, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quarta, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. B. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. V. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. D. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Sexta, decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Sétima, determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso. Oitava, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Primeiro, sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
Segundo, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Terceiro, a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Segunda, agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Quarto, não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas. Segunda, da remessa necessária. Terceira, não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela Corte Especial. Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Primeiro, ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Segundo, o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. Terceiro, o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Quarto, aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo. Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Segunda, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Terceira, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Quarta, ofender a coisa julgada. Violar manifestamente norma jurídica. Sexta, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Sétima, ou tiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Oitava, for fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Primeiro, a erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Segundo, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda, ou segunda, admissibilidade do recurso correspondente. Terceiro, a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Quarto, os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Quinto, cabe a ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Sexto, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do quinto deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Art. 975.
O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Primeiro, prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Segundo, se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Terceiro, nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal. E, pelo juiz ou relator, por ofício. Segunda, pelas partes, por petição. Terceira, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Art. 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Primeiro são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Segundo, a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Terceiro, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Quarto, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Quinto, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do quarto. Sexto, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Sétimo, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Art. 1009. Da sentença cabe apelação. Primeiro, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Segundo, se as questões referidas no primeiro forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Terceiro, disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Primeiro, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. Segunda, condena a pagar alimentos. Terceira, extingue-se em resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Quarta, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Sexta, decreta a interdição. Segundo, nos casos do primeiro, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Terceiro, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do primeiro poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal,
no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Segunda, relator, se já distribuída a apelação. Quarto, nas hipóteses do primeiro, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Primeiro serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Segundo, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Terceiro, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando e reformar sentença fundada no artigo 485. Segunda, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Terceira, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Quarta, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Quarto, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Quinto capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória impugnável na apelação. Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre e tutelas provisórias. Segunda, mérito do processo. Terceira, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quarta, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. V. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Sexta, exibição ou posse de documento ou coisa. Sétima, exclusão de litisconsorte. Oitava, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Nona, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. X. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. X. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, primeiro. 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para e esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Segunda, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Terceira, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que e deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Segunda, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, primeiro. Art. 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Primeiro, aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Segundo, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Art. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Primeiro, nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Segundo, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-lo-á monocraticamente. Terceiro, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível,
desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, primeiro. Quarto, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Quinto, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Art. 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão e a exposição do fato e do direito. Segunda, a demonstração do cabimento do recurso interposto. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Primeiro, quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Terceiro, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Quarto, quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Quinto, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido e ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Segunda, ao relator, se já distribuído o recurso. Terceira, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037. Art. 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Art. 1070. É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.